Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se chama profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar agora ao Senhor, vamos pedir que Ele fale conosco, por meio desse texto que acabamos de ler, que o Espírito Santo dele nos ilumine e que nos dê graça para transmitir aqui a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, sem as quais não poderíamos estar aqui hoje, Senhor. Se aqui estamos presentes, se estamos vivos, se temos saúde, se temos um lar para morar, um trabalho no qual possamos trabalhar, enfim, todas as coisas boas que temos e que ainda teremos, tudo isso é fruto das tuas mãos. Nós recebemos de ti e por isso te glorificamos pela tua bondade e pela tua graça para conosco. Pai, acabamos de ler mais um trecho da sua palavra, presente especialmente nesse texto de Apocalipse, e te pedimos que o Senhor continue a ficar conosco, nos abençoando, nos instruindo em tudo aquilo que falaremos sobre cada uma destas 7 cartas dirigidas a cada uma destas 7 igrejas ali da Ásia Menor. Cremos ao Senhor que o Senhor tem algo poderoso também a falar aos nossos corações nos dias de hoje. Por isso, te pedimos, fique conosco, nos instrua e nos abençoe neste momento importante. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, podem se assentar. Hoje estamos falando sobre a 4ª carta dirigida ali à 4ª igreja da Ásia Menor, a igreja localizada na cidade de Tiatira, e pedimos a Deus que nos oriente, nos abençoe mais uma vez a extrair alguns importantes sentidos, algumas importantes lições para a nossa vida. Meus irmãos, Tiatira é a menos importante, a menos relevante das 7 cidades da Ásia. Trata-se de uma cidade situada a cerca de 60, 65 quilômetros a sudeste de Pérgamo, cidade esta sobre a qual falamos no nosso último encontro no domingo passado. Tiatira não possuía nenhum centro político ou religioso importante que merecesse ser destacado, mas possuía alguma importância, por exemplo, nas questões comerciais. Sabe-se que Tiatira tinha uma certa relevância, por exemplo, no comércio de lã, metais, pães, sapatos e roupas em geral, e que este comércio era controlado por espécies de sindicatos comerciais que já existiam naquela época, conhecidos como guildas.
As pessoas que tinham comércio, elas normalmente viviam associadas a tais sindicatos, os quais obrigavam os seus associados, entre outras coisas, a participarem de festas pagãs, a comerem comidas sacrificadas aos ídolos e a praticarem imoralidades sexuais. Portanto, os cristãos que trabalhavam no comércio e que estavam associados a tais sindicatos, certamente corriam perigo grande de sofrer represálias e de amargar os tristes efeitos colaterais resultantes da sua recusa em participar ou em querer participar de tais práticas pagãs. Bem, esse é apenas um pequeno resumo sobre a cidade de Tiatira e a sua razoável força, por exemplo, no contexto do comércio. E a partir desses dados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições, algumas importantes observações que podemos extrair desse importante texto, dessa importante passagem bíblica. Como temos feito nos demais encontros, cada uma destas cartas começa trazendo características que revelam o destinatário e o remetente da referida carta. E com Tiatira não é diferente. E o destinatário nós já encontramos no versículo 18, parte A, quando nós lemos: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. O destinatário, mais uma vez, é o pastor, é o líder, é o bispo daquela igreja local ali na cidade de Tiatira. Quanto ao remetente, ele também, como nas demais cartas, é o próprio Jesus, que em cada uma das situações, ele se apresenta de uma forma um tanto quanto distinta, mas forma esta que acaba revelando traços da sua deidade, da sua divindade, da sua maneira de agir no que tange ao seu povo, ao povo de Deus, à igreja de uma forma geral. E quando nós olhamos para a maneira como Jesus se apresenta à igreja de Tiatira, nós descobrimos que Jesus o faz de duas formas básicas, que queremos aqui compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta à igreja de Tiatira como o Filho de Deus, que é o que nós temos aqui no versículo 18, parte B. Estas coisas diz o Filho de Deus. O título Filho de Deus aponta aqui para a divindade de Jesus, para o fato de Jesus ser um com o Pai. E como tal, ele é digno de ser adorado como Deus. Nós não sabemos ao certo se com esse título Jesus estava se dirigindo aos judeus de Tiatira, que aqueles que evidentemente não eram convertidos rejeitavam a sua divindade, ou se ele estava estabelecendo um contraste entre ele mesmo e César e Apolo, que eram considerados, por exemplo, como filhos dos deuses ou filhos das divindades. Seja como for, o fato de Jesus se autodenominar Filho de Deus aponta para a sua divindade. E desse modo, ele se apresenta à igreja de Tiatira como sendo o próprio Deus. E, portanto, como alguém digno de ser adorado e de reverenciado pelos cristãos. Mas, além disso, em segundo lugar, Jesus ele também se apresenta à igreja de Tiatira como juiz que está prestes a entrar em juízo contra o pecado. Jesus se autodefine, versículo 18, parte C, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A chama de fogo dos olhos, ela talvez aponte para o juízo preparado, o juízo preparado de Jesus contra os inimigos de Deus. No presente caso, os inimigos, eles eram a falsa profetisa Jezabel e todos os tiatirenses que seguiam os ensinos e a prática mundana desta falsa profetisa. Já o bronze polido, ele talvez faça referência a um dos produtos comercializados pela indústria metalúrgica nascente ali, presente no contexto de Tiatira, como, por exemplo, o cobre, que produto este que era usado, entre outras coisas, para equipar o exército tiatirense. Sendo assim, meus queridos, é possível que os pés semelhantes ao bronze polido estejam retratando Jesus como um soldado preparado para a batalha, mas cuja armadura de combate só é parcialmente mencionada. Ou seja, apenas a proteção dos seus pés, como parte da armadura, é citada
no texto. Se este for realmente o caso, então Jesus está sendo retratado como um guerreiro preparado para lutar contra todos os inimigos de Deus e, consequentemente, preparado para vencê-los com o poder do próprio Deus residente nele como a segunda pessoa gloriosa da Trindade. Essa é a primeira parte. Conforme nós vamos avançando no texto, nós descobrimos que, além das referências ao destinatário e ao remetente desta carta, em segundo lugar, descobrimos que Jesus elogia os pontos positivos da igreja de Tiatira, as suas virtudes cristãs. Conforme nós vamos lendo o texto, e os irmãos têm o versículo 19 aqui do capítulo 2 de Apocalipse diante de vocês, nós percebemos que Jesus elogia 5 características, pelo menos 5 características positivas da igreja de Tiatira. Em primeiro lugar, Jesus elogia o amor da igreja de Tiatira. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor. Olha que coisa maravilhosa. Eu entendo que esse amor, meus irmãos, ele era visto tanto em seu aspecto vertical, isto é, os tiatirenses amavam a Deus, quanto em seu aspecto horizontal, ou seja, os habitantes ali, os crentes de Tiatira, amavam uns aos outros. Porque de nada valerá nós amarmos a Deus, se nós não amarmos também o nosso próximo, criado à sua imagem e à semelhança do próprio Deus, evidentemente. Aliás, o amor a Deus e o amor ao próximo é o centro da teologia de Jesus. Quando certa vez um doutor da lei se aproximou de Jesus e lhe perguntou qual era o grande mandamento da lei, Jesus respondeu-lhe naquilo que nós encontramos em Mateus, no capítulo 22, nos versículos 37 a 40, Jesus lhe responde com as seguintes palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento, a primeira lei. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, uma referência a todo o conjunto de escritos que nós conhecemos como Antigo Testamento, ou seja, o centro das Escrituras. E por conseguinte da teologia de Jesus é o amor a Deus acima de todas as coisas, e igualmente o amor ao próximo como a nós mesmos. E esse tipo de amor, ele era visivelmente encontrado na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja que amava a Deus e ao próximo. E Jesus elogia esse traço, essa característica presente naquela igreja. Em segundo lugar, Jesus elogia a fé da igreja de Tiatira. No versículo 19 ainda, parte B, Jesus diz: conheço a tua fé. O termo fé aqui presente, ele pode se referir tanto à fé salvífica em Cristo, como também pode fazer alusão à confiança depositada em Cristo em meio às tribulações. Particularmente, eu penso que seja mais provável que este segundo significado esteja presente aqui. A igreja estava passando por importantes tribulações naquela época, apesar de não ser uma cidade tão influente, importante, não ser o culto, não ter ali em si o culto ao imperador, como a igreja de Pérgamo tinha, mas estava, em decorrência da sua fé, experimentando provações profundas. E, apesar disso, esta igreja mantinha-se firme na sua fé, na sua confiança em Cristo. E esse segundo ponto é elogiado pelo próprio Jesus. Jesus elogia a fé da igreja de Tiatira. Em terceiro lugar, Jesus elogia o serviço da igreja de Tiatira. Ainda no versículo 19 ele diz: conheço o teu serviço. Conheço o teu serviço. Aqui a palavra usada para serviço é a conhecida, o termo conhecido diaconia, que significa serviço ou ministério. A igreja de Tiatira, meus irmãos, era ativa no serviço cristão, e esse seu traço característico também foi elogiado pelo mestre. Era uma igreja que servia a Cristo, servia a Deus, fazia a obra de Deus, e este tipo de característica foi muito bem observado pelo Senhor Jesus. Em quarto lugar, Jesus elogia a perseverança da igreja de Tiatira. Ainda no versículo 19 ele diz: conheço a tua perseverança. Aqui a palavra perseverança, ela vem
de uma palavrinha grega, hypomone, que transmite a ideia de uma paciência resistente ou paciência perseverante. O termo parece se referir a uma resistência paciente em meio às lutas e tribulações que, via de regra, acompanham a vida cristã. Então, é diante desse contexto que Jesus elogia a perseverança paciente daquela igreja, que apesar de experimentar sofrimentos, perseguições e situações aflitivas e angustiantes na sua vida, ela ainda continua a perseverar firmemente nos caminhos de Deus. E esse traço, esse quarto traço que nós aqui detectamos nessa passagem, é igualmente elogiado por Jesus. Finalmente, nós encontramos um quinto elogio de Jesus, ainda também no versículo 19. Jesus elogia o crescimento das boas obras na igreja de Tiatira. Ele diz: conheço as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. As tuas obras, as últimas, são mais numerosas do que as primeiras. Meus irmãos, embora não sejamos, obviamente, salvos pelas boas obras, contudo, as boas obras revelam o tipo de cristãos que nós somos. Se você, portanto, se diz ser cristão, mas vive fofocando, vive enganando as pessoas, vive fazendo ou trazendo contenda entre os irmãos, enfim, vive prestando um verdadeiro desserviço para o reino de Deus, então eu desconfio de que haja algo errado com o tipo de cristianismo que você tenha vivido até o dia de hoje. A igreja de Tiatira, ela não permitiu que o tempo esfriasse o seu relacionamento com Deus ou o colocasse no piloto automático, nada disso. Com o passar dos anos, a igreja de Tiatira cresceu na prática das boas obras, e tal crescimento foi observado por Jesus. Porém, meus irmãos, eu me sinto na obrigação de fazer uma importante observação, uma importante ressalva aqui. Quando Jesus elogia a igreja de Tiatira, dizendo, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, Jesus não está elogiando o ativismo religioso, isso é muito importante dizer. Por favor, jamais confunda o ativismo religioso ou denominacional com um serviço prestado a Deus. O ativismo denominacional, ele se traduz muitas vezes num mero entretenimento gospel, cujo objetivo principal é ocupar o tempo vago dos membros da igreja e fidelizá-los como se eles fossem clientes de uma determinada empresa. Já o serviço prestado a Deus, ele extrapola as paredes da instituição eclesiástica e se traduz, na verdade, numa vida constante de piedade, vista no lar, no casamento, na família, no trabalho, na universidade, enfim, em todas as áreas da sociedade nas quais o indivíduo cristão esteja inserido. Então, tomemos cuidado com este elogio de Jesus para não o interpretarmos de uma forma equivocada. Jesus não elogiou um ativismo denominacional ou religioso. Ele elogiou, sim, o fato de as virtudes cristãs, com o passar dos tempos, terem crescido de uma forma claramente observável na vida dos cristãos de Tiatira. Eles não tiveram seu amor esfriado ao longo dos anos, muito pelo contrário, com o passar do tempo, eles se mostravam cada vez mais repletos de boas obras que adoravam a Deus, por meio delas, evidentemente, e também abençoavam a vida do seu irmão e da sua irmã em Cristo. Então essa é outra importante tônica que nós aqui encontramos nesse texto. Em terceiro lugar, indo para os versículos 20 a 23, nós agora descobrimos que Jesus não faz apenas elogios à igreja de Tiatira, mas ele também destaca, ele critica os pontos fracos, ou seja, os pecados que a igreja de Tiatira tinha, e ele faz ao mesmo tempo algumas ameaças. Isto nós encontramos no capítulo 2 de Apocalipse e nos versículos 20 a 23. Jesus, ele critica especialmente, poderíamos dizer, um pecado em particular da igreja de Tiatira, que era a sua tolerância para com o ensino e a prática de uma falsa profetisa chamada ou apelidada de Jezabel. Aqui,
Muito possivelmente Jezabel não deve ser o seu nome próprio, mas deve ser uma alcunha, um apelido que essa mulher, essa falsa profetisa, recebe, remetendo-a a Jezabel do contexto do Antigo Testamento. O texto diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel, meus irmãos, ela foi a conhecida esposa de Acabe, rei de Israel, que incentivou seu marido, entre outras coisas, a praticar a idolatria e, sobretudo, a adorar Baal, uma das principais divindades ali do panteão cananeu. E Jezabel foi uma mulher tão terrível que 1 Reis 21, 25 diz o seguinte acerca dela e do relacionamento e da influência que ela exercia sobre o seu marido Acabe. 1 Reis 21, 25 diz lá: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Sabe por que Acabe acabou se tornando idólatra? Porque ele tinha uma tal de Jezabel ali na sua família, que era sua esposa, e que por vir de um contexto idólatra, estimulou o seu próprio marido, até então crente ou aparentemente crente, a adorar a supostos e falsos deuses. E como consequência disso, meus irmãos, nós descobrimos que Jezabel teve um fim muito triste. Ela foi lançada de uma janela, foi atropelada por cavalos e teve o seu corpo despedaçado e insepulto, o qual acabou, por fim, servindo de comida para os cães. Isso você encontra em 2 Reis, no capítulo 9, versículos 30 a 37. O problema é que havia na igreja de Tiatira uma falsa profetisa que, no mesmo espírito de Jezabel, esta que nós acabamos de citar, estava enganando os servos de Deus, ensinando-os a se prostituírem e a se banquetearem, a festejarem em banquetes pagãos. E o que é pior, os crentes de Tiatira estavam tolerando, estavam permitindo que aquela mulher fizesse tais coisas numa boa. Isso envolve aquilo que já dissemos no que diz respeito a cartas direcionadas a igrejas anteriores. Como Jesus, ele critica essa tolerância, essa frouxidão doutrinária ou relacionada ao ensino em muitas igrejas. Mais uma vez, percebemos que para Jesus, se há um elemento importante de uma igreja, ou eu diria de qualquer verdadeira igreja ou igreja sadia, esse elemento, esse termômetro de uma igreja saudável diz respeito ao tipo de ensino que ela traz, ao tipo de pregação que ela traz. E aqui, meus irmãos, me permitam dizer algo, quando nós falamos sobre a tolerância da igreja de Tiatira para com essa falsa profetisa apelidada aqui de Jezabel. Um dos grandes temas da nossa sociedade contemporânea tem sido o tema da tolerância. Frequentemente nós ouvimos falar sobre isso, não é isso? Tolerância religiosa, tolerância social, tolerância racial, tolerância sexual, tolerância de todos os tipos. Poderíamos aqui até definir tolerância como aquela capacidade de aceitar uma pessoa, uma ideia, uma cultura, uma filosofia ou uma religião que é diferente daquilo que é adotado como norma ou padrão por um determinado grupo social. O problema, ele ocorre quando, em nome do politicamente correto, nós começamos a tolerar o pecado em nome do suposto respeito às diferenças. Vamos deixar o sujeito viver assim, esse é o jeito dele, não importa se ele está envolvido num pecado lascado, terrível, vamos deixar lá, vamos tolerá-lo ou tolerá-la e assim por diante. Mas, meus irmãos, eu não vejo, por exemplo, nenhum problema em aceitar que você torça para um time diferente do meu, ou que você goste de uma cor diferente daquela que eu gosto. Mas há uma grande distância entre aceitar a torcida por um time diferente e uma cor diferente de um lado, e do outro, tolerar, por exemplo, o ensino de doutrinas estranhas ao Evangelho de Cristo.
E era exatamente isso que a igreja de Tiatira estava fazendo. Eles estavam tolerando o ensino de algo que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que nós conhecemos como sendo o verdadeiro evangelho de Cristo. E é por isso que Jesus critica não toda a igreja, mas parte dela, como nós já veremos nos versículos seguintes. Mas se há algo que de fato é importante para Jesus, sem medo de errar, diríamos e dizemos, na verdade, que este algo é o evangelho puro de Cristo, pregado na graça e na unção gloriosa do Espírito Santo. Amém? Entretanto, mesmo a crítica mais severa do próprio Jesus não deixa de ser aqui acompanhada da sua graça. A crítica de Jesus é seguida da sua graça, é acompanhada de perto pela sua misericórdia. Veja só o que Jesus diz em Apocalipse 2:21. Dei-lhe tempo, referindo-se a essa falsa profetisa, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Não pensem vocês, Jesus está dizendo que eu fui maldoso para com ela. Eu dei tempo para essa falsa profetisa se arrepender. Mas o que acontece? Qual foi a resposta dela? Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Perceba que o motivo do não arrependimento dessa mulher não é o fato de ela não se arrepender porque ela não pode se arrepender. O texto não diz que ela não se arrepende porque ela foi eleita incondicionalmente por Deus, para não fazer ou para fazê-lo. O texto também não diz que ela não se arrepende porque Deus não lhe deu poder para arrepender-se. Antes, o texto bíblico diz clara e simplesmente que ela não se arrepende porque não quer se arrepender. Desse modo, meus irmãos, fica patente o amor de Deus por todas as suas criaturas. Quando já no Antigo Testamento ele dissera, no famoso texto de Ezequiel 18:23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Amém? Embora Deus não tolere os ensinos de Jezabel, ele ainda permite que aquela falsa profetisa, alcunhada de Jezabel, viva, não porque ele quer ouvir mais dos seus ensinos prejudiciais, mas porque espera que ela se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Amém. Esse, meus irmãos, eu diria, talvez sem medo de errar, um dos maiores motivos pelos quais Deus permite que o ímpio ainda viva praticando a impiedade. Não é porque Deus consinta com o seu pecado ou pecados, mas porque Ele está lhe dando tempo para que ele se arrependa e, portanto, seja salvo e abençoado por Deus. Mas porque as pessoas não são salvas? Esse texto bíblico nos dá a resposta: porque não querem. Quando eu digo não querem, não estou dizendo que o ser humano tem poder de si mesmo para abraçar a salvação e ser salvo, mas ele tem o poder simplesmente dado por Deus, pela sua graça, de dizer sim ou não a Cristo, de dizer sim ou não ao Evangelho. E quando ele diz não, então ele acaba simplesmente se vendo lutando contra Deus e contra os seus valores e a sua presença. É o que ocorre na vida dessa mulher apelidada de Jezabel. E o texto prossegue trazendo a seguinte ameaça, indo já para Apocalipse 2, versículos 22 a 23. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se também não se arrependerem das suas obras. Perceba que a questão aqui é arrependimento. E ferirei de morte a seus filhos, ou seja, os discípulos, os filhos espirituais dessa mulher. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha que palavra dura de Jesus. Em primeiro lugar, a menção feita a colocar essa falsa profetisa numa cama parece ser um trocadilho entre o seu pecado de prostituição, que era praticado numa cama, e a sua punição, que também se dará numa cama, visto que ela seria punida com uma doença que a deixaria acamada, caso não se arrependesse dos seus pecados.
E a punição, meus irmãos, nós vemos que não viria apenas sobre ela, sobre essa falsa profetisa chamada Jezabel, mas também sobre os seus discípulos, chamados aqui de filhos, os quais seriam feridos de morte caso não se arrependessem de seus pecados. É importante ressaltar aqui que o mesmo Jesus que ama Jezabel e os seus discípulos é o mesmo que irá puni-los caso estes não se arrependam dos seus pecados. E isto, não se esqueça, se aplica a mim e se aplica também a você. O mesmo Deus que nos ama e que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós e por toda a humanidade, irá também nos punir se nós de fato não nos arrependermos real e verdadeiramente dos nossos pecados. Assim, nós encontramos aqui os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, nós encontramos a face amorosa de Jesus, o qual está disposto a conceder tempo para que o pecador se arrependa, neste caso, Jezabel e aqueles que a seguem. E do outro lado, nós encontramos a face justa de Jesus, o qual apresenta-se disposto a punir a todos os pecadores impenitentes que resolverem se manter nos seus pecados. Em segundo lugar, Jesus, ao punir a falsa profetisa Jezabel e aos seus seguidores impenitentes, ele se mostra como Deus onisciente, que por conhecer todas as coisas, pode julgar de forma absolutamente justa aos pecadores. O próprio Jesus diz no versículo 23, parte B, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui no texto grego, Jesus diz literalmente, eu sou o que examina continuamente os rins e os corações. Mentes, aqui nós usamos na nossa tradução, porque no contexto ocidental não fica muito bem essa ideia de rins, mas aqui nós temos um hebraísmo, né? A ideia de que até mesmo as partes mais profundas, as entranhas do nosso ser, elas não são ignoradas por Deus. Deus nos conhece total e absolutamente. Ele conhece cada detalhe, inclusive as partes mais íntimas do meu ser e do seu, nossos pensamentos, nossas filosofias de vida, nossas intenções, nossas melhores e talvez piores aspirações. Ele nos conhece por completo. Isto é retratado por meio desse hebraísmo, quando ele diz, eu sou o que examina continuamente. O verbo aparece ali, né, no contexto de uma ação contínua. Ele examina continuamente os rins e os corações. Até as partes mais profundas do nosso ser, em termos biológicos, em termos fisiológicos, ele conhece. Quanto mais o meu pensamento e o seu, nossas intenções, nossas obras, escancaradas ou veladas, nada está oculto aos olhos daquele com quem um dia haveremos de tratar pessoalmente, eu e você. É interessante aqui que o filósofo, né, tem uma frase muito interessante do filósofo e político inglês Francis Bacon. Francis Bacon é um nome engraçado, né? Francis Bacon, em bom português, seria Chico Toicinho, não ficaria muito legal, né? Fiquemos com o nome inglês que é mais chique. Então, Francis Bacon, ele disse certa vez o seguinte, você não pode imaginar com muita frequência que há um olho que nunca dorme, que lê o coração e registra os nossos pensamentos. Pois o Deus das Escrituras, meus irmãos, é retratado exatamente assim. Ele nunca dorme, nunca pisca, nunca tosqueneja, nunca perde um lance, nunca é pego de surpresa, nunca desconhece quaisquer assuntos, pensamentos, intenções, por menores e íntimos que sejam, de modo que não há nada que possamos esconder diante daquele que sonda todas as coisas e que conhece todas as coisas, incluindo a minha vida e a sua vida, e que um dia, portanto, haverá de nos julgar segundo as nossas obras. Essa é a maneira gloriosa e temerosa também, diria eu, com a qual Jesus se dirige a esta igreja de Tiatira. Mas, conforme nós vamos adiantando e caminhando um pouco mais aqui no nosso texto, nós descobrimos em quarto lugar que Jesus incentiva os crentes fiéis de Tiatira, porque nem tudo estava perdido.
Existiam alguns crentes ali, alguns tiatirenses, que estavam seguindo os ensinos e a vida mundana, aliás, diga-se de passagem, desta falsa profetisa. Mas uma parte, uma ala da igreja, permanecia fiel a Jesus e aos seus princípios. E aí, portanto, nós vemos ali nos versículos 24 e 25, que Jesus incentiva os crentes fiéis de Tiatira a perseverarem no seu caminho. Ele os incentiva a permanecerem firmes na sua fé em Cristo e na prática daquelas virtudes cristãs que Jesus acaba elogiando já no início dessa carta. Meus irmãos, porque Jesus ele conhece todas as coisas, ele sabe muito bem, melhor do que eu e você e do que qualquer outra pessoa, que não pode colocar todos os tiatirenses no mesmo pacote e julgá-los indiscriminadamente e de forma generalizada. Porque se parte da igreja estava perdida, outra parte permanecia fiel no caminho ou nos caminhos do Senhor. Veja o que dizem os versículos aqui que nós mencionamos, 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, os demais, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, talvez aqui nós tenhamos um traço irônico na fala de Jesus, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, o seguinte: eu sei que nem todos vocês, crentes de Tiatira, seguem essa doutrina de Jezabel, cujos adeptos a chamam de as coisas profundas de Satanás. Por isso, fiquem tranquilos, pois eu não irei puni-los quanto a este assunto. Eu apenas aconselho vocês a permanecerem no amor, na fé, no serviço e na perseverança que os tem caracterizado, pelo menos parte de vocês como igreja. Continuem nessa direção, pois vocês estão no caminho certo. Essa fala de Jesus, meus queridos, é bastante importante, porque nos mostra que havia na igreja de Tiatira dois tipos de pessoas. E essa é uma grande advertência para mim e para você, preste bem atenção nisso. Havia na igreja de Tiatira dois tipos de pessoas. Na igreja, frequentavam os cultos, estavam sempre lá, mas havia dois tipos de pessoas: os que seguiam a doutrina de Jezabel e os que não seguiam. Os que aceitavam seus ensinos heréticos e mundanos e os que não os aceitavam. Por isso, queridos irmãos, não podemos ficar em cima do muro no que diz respeito ao nosso posicionamento espiritual. Como o próprio Jesus nos ensinou em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e de amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E Jesus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a Mamon. E pegando aqui carona na fala de Jesus, eu digo aos irmãos: não podemos aceitar o evangelho e o ensino de Jezabel. Ou você adere a uma coisa, ou adere a outra. As duas coisas não dá. E aí eu te pergunto: de que lado da igreja você está? Você está do lado de Jezabel ou do lado de Cristo? Meu irmão, você pode até escolher uma pizza meio a meio, como eu disse aqui, uma ou outra situação, né? Você pode até mesmo escolher uma pizza meio a meio, ligar lá para a pizzaria do seu bairro e falar: olha, eu quero uma meio mussarela e uma meia calabresa, mas você não pode ter uma fé meio a meio Jezabel e meio Cristo, né? Ou meio evangelho e meio doutrina de demônios, ou é uma coisa ou é outra. Não dá para fazer concessões nesta área importante da nossa vida com Deus. Ou seguimos os ditames, as regras e os preceitos de Cristo, ou abraçamos a doutrina herética, mundana e pecaminosa de Jezabel. Mas perceba que dentro da igreja nós tínhamos esses dois tipos de indivíduos. Frequentavam culto juntos, ouviam a palavra a cada semana, talvez frequentassem até estudos bíblicos,
eram amigos do pastor, da liderança da igreja, mas tinha uma parte que recebe uma reprimenda muito dura de Jesus, e a outra recebe elogios, porque permanece firme no amor, na fé, na perseverança, nas boas obras, e Jesus diz, olha, nem todos vocês aí, calma, receberão essa minha reprimenda, mas tem uma turminha que tem seguido os ensinos de uma suposta profetisa chamada Jezabel, que essa turma vai se ver comigo lá na frente. Amém? Então aqui nós temos uma questão muito importante. Isso nos leva ao nosso quinto e último ponto aqui, antes de trazermos algumas lições práticas. Em quinto lugar, descobrimos nos versículos 26 a 29, que Jesus ele faz promessas aos crentes perseverantes no contexto da igreja de Tiatira. Jesus ele faz aqui duas promessas aos crentes de Tiatira, mas estas promessas, permitam-me dizer, elas têm um endereço certo, elas são destinadas apenas aos crentes perseverantes, não aqueles que seguiam a Jezabel. Claro que aquilo serviria para eles caso eles se arrependessem dos seus pecados, mas são promessas dirigidas aos crentes vencedores, aqueles que pela graça perseverassem em Cristo, nos seus valores e nos seus ensinamentos. E o texto bíblico diz o seguinte, na primeira parte do versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, olha só o que diz, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Meu irmão, não adianta nada você começar bem a sua carreira espiritual e terminá-la mal. É melhor que você comece mal e termine bem, como aconteceu, por exemplo, ao apóstolo Paulo. Ele começou sendo inimigo de Deus e da sua igreja, mas terminou bem ao dizer aquilo que encontramos registrado em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Infelizmente, muitos crentes começam bem, mas terminam mal. Por isso, cuidado com aquele pensamento perigoso, que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou uma vez crente, para sempre crente. Essa frase de efeito cabe muito bem num para-choque de caminhão, mas está muito longe de ser uma verdade bíblica e, portanto, escriturística. E, por favor, não me venha com aquele papo furado de que uma vez filho, sempre filho. Porque se nós, antes de nos convertermos a Cristo, éramos filhos da ira, mas depois de nos convertermos, passamos a ser filhos de Deus, por que não podemos voltar a ser filhos da ira novamente, se apostatarmos da fé e dermos as costas para o nosso Deus? Amém? Nenhum de nós nasce aqui como filho de Deus, todos nós nascemos como filhos da ira. Mas um dia, porque você disse sim a Cristo, então você trocou de paternidade, você deixou de ter a ira como sua mãe, e acabou tendo Deus como seu pai. Mas põe a sua barba de molho, vigie na sua relação com Deus, porque senão você pode voltar de sendo filho de Deus a ser novamente, você pode voltar a ser filho da ira. Tomemos cuidado com isso. Mas depois de se dirigir aos crentes perseverantes, Jesus lhes faz duas promessas. A primeira promessa de Jesus se encontra nos versículos 26, parte B, e 27, que dizem, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aqui, meus irmãos, os crentes perseverantes, eles recebem a promessa de serem coparticipantes das funções do próprio Messias. A fala de Jesus, aqui presente, ela é extraída do Salmo 2, versículos 8 e 9, um salmo que possui classicamente, tradicionalmente, características messiânicas, e que diz nos versículos 8 e 9, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Os crentes vencedores serão corregentes do mundo com o próprio Cristo. Como isto se dará, eu não sei, mas Cristo não governará o mundo escatologicamente falando sozinho, mas Ele o fará com os crentes que forem fiéis ao seu lado. Amém?
A segunda promessa de Jesus se encontra no versículo 28, que os irmãos têm aqui diante de si. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Os crentes perseverantes recebem aqui a promessa de obter a estrela da manhã. Nós não sabemos ao certo o que essa promessa significa. Os estudiosos eles têm debatido muito sobre este assunto. Alguns comentaristas entendem que o fato de Jesus ter se identificado como a resplandecente estrela da manhã, em Apocalipse 22:16, significa que o próprio Cristo será dado a estas pessoas, a tais crentes perseverantes e vitoriosos. Essa ideia, particularmente, me parece muito difícil, pois Jesus diz que dará aos crentes perseverantes algo que ele recebeu do Pai. E por isso, não me parece fazer muito sentido a ideia de que Jesus se dará a essas pessoas, sendo que ele recebeu algo do Pai e compartilhará com as pessoas. Eu não sei se isso faz muito sentido. Outros, por sua vez, entendem que essa promessa tem relação com o texto de Daniel 12:3, que diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Embora não saibamos ao certo o que significa receber a estrela da manhã, eu sou propenso a entender que esse conceito, ele diz respeito à glória da vida eterna que será concedida àqueles que, com o auxílio da graça divina, se mantiverem firmes e perseverantes na sua fé em Cristo, a despeito das angústias, problemas e perseguições presentes neste mundo terreno. Finalmente, meus irmãos, depois de nós falarmos tudo isso, eu gostaria de compartilhar, caminhando aqui já para a parte final do nosso breve estudo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições práticas, as quais até de certa forma já citei ao longo da minha fala, mas gostaria de compartilhá-las com os irmãos. Separei aqui pelo menos 5 lições práticas. Poderíamos encontrar até outras aqui, mas eu busquei me deter em 5 lições com base nesse texto de Apocalipse 2, versículos 18 a 29. A primeira lição que eu entendo que podemos extrair desse texto é que não devemos permitir que o nosso desejo de praticar as virtudes cristãs diminua com o passar do tempo. Vou repetir, não devemos permitir que o nosso desejo de praticar as virtudes cristãs diminua com o passar do tempo. Em Apocalipse 2,19, Jesus ele diz aos crentes de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Como eu disse para os irmãos minutos atrás, o tempo não esfriou o amor dos tiatirenses, como havia, por exemplo, esfriado o amor dos efésios. Com o passar do tempo, as virtudes cristãs dos crentes de Tiatira, tais como o amor, a fé, o serviço e a perseverança, cresceram. Por isso, meu irmão, não desanime no cultivo e na prática das virtudes cristãs. Siga o belo exemplo de parte da igreja de Tiatira nesse aspecto, e Deus certamente irá abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu ministério, enfim, tudo aquilo que diz respeito à sua existência. Amém? Não permitamos que o nosso desejo de praticar as virtudes cristãs, as virtudes bíblicas, desvaneça com o passar do tempo. Nós somos advertidos pela própria Bíblia que, pelo fato de a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriaria. Não é isso que nós lemos na Bíblia? Infelizmente, isso tem acontecido em muitos contextos cristãos. Porque a corrupção é grande no Brasil, porque meia dúzia, claro que eu estou usando aqui uma hipérbole, um exagero, né, muito mais do que isso, acabam roubando os cofres públicos e fazendo barbaridades com o nosso dinheiro, levando o nome do Brasil na lama. Tem muitas pessoas que acabam desacreditando, até mesmo de serem crentes. E tem muitos crentes que pensam, mas espera aí, se todo mundo arruma um jeito, né, a chamada lei de Gerson, de fazer alguma coisa por fora, de fazer um esqueminha aqui e acolá, por que eu não vou fazer também?
Muitas pessoas acabam perdendo a esperança de que as coisas podem mudar. Acabam, inclusive, perdendo o desejo sincero de amar não somente a Deus, mas ao próximo, a obra de Deus e as coisas de Deus. Mas quando eu olho para a igreja de Tiatira, eu descubro uma igreja, não toda ela é verdade, mas boa parte dela, eu descubro uma igreja que, apesar do tempo ter passado, ela permanecia firme naquelas virtudes cristãs do passado. E, aliás, não apenas permanece firme nessas questões, mas ainda aumenta, cresce na prática das virtudes cristãs. E Jesus elogia esse traço da igreja de Tiatira. Segunda lição: o ensino e a pregação bíblica são importantes termômetros de uma igreja saudável. Já disse isso agora há pouco, né? E perceba que esta tem sido a tônica de Jesus em várias das 7 igrejas. Ele sempre elogia a igreja que tem uma doutrina bíblica, um ensino fiel às Escrituras. Jesus diz: olha, isso aí é maravilhoso, isso é elogiável, mas aquelas que pendem para heresias ou toleram, no caso da igreja de Tiatira, os ensinos de Jezabel, Jesus vai e dá uma reprimenda importante. Então, meus irmãos, o ensino e a pregação bíblica são importantes termômetros de uma igreja saudável. Eles dão um importante diagnóstico justamente da saúde espiritual de uma determinada igreja. Nós não podemos tolerar um ensino que seja antibíblico e, portanto, contrário aos valores de Deus e do seu reino, e achar que o Senhor irá nos amar ou que o Senhor irá se agradar desse tipo de atitude. É o momento de nós voltarmos, como sempre foi, para as Escrituras e para os seus ensinos bíblicos, a fim de que Deus nos abençoe e que tenhamos, de fato, uma vida de fé e de piedade agradáveis a Ele. Amém? Terceira lição que aprendemos: não sejamos tolos a ponto de pensar que podemos nos esconder de Deus, pois nós estamos na presença daquele que está examinando continuamente os rins e os corações. Amém, queridos? Amém. É inútil tentar se esconder daquele que nos conhece melhor do que a nossa própria esposa, daquele que te conhece melhor do que o seu próprio marido e daquele que te conhece melhor do que você mesmo. É inútil querermos nos esconder desse Deus onisciente, cujos olhos percorrem toda a terra e conhecem absolutamente tudo sobre mim e sobre você. Deus nos conhece. Estamos diante de um Deus que conhece tudo e mais um pouco sobre mim e sobre você. Não há como fugir dele. Amém? Quarta lição: não há pecador, por pior que seja, que não possa se arrepender dos seus pecados enquanto nesta vida. Não importa, meu irmão, o arrependimento é uma dádiva divina que o Senhor concede a todos os que estão expostos à sua palavra, sem exceção. Até mesmo a perversa, falsa profetisa de Tiatira podia se arrepender se ela assim o desejasse. Nós lemos aqui em Apocalipse 2:21 que Jesus diz o seguinte sobre aquela mulher: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, se você está me ouvindo neste exato momento, saiba que há um Deus que te ama e que deseja salvá-lo, se é que você já não seja salvo. Mas para que isso aconteça, é necessário que você, com o auxílio da graça divina, se arrependa dos seus pecados. Finalmente, para concluirmos, em quinto e último lugar, a quinta lição que podemos obter na leitura e no estudo desse texto de Apocalipse 2, versículos 18 a 29, é a seguinte: o que nos faz sermos crentes não é o mero fato de estarmos numa igreja, mas sim o fato de exibirmos uma fé viva e verdadeira em Cristo e na sua palavra. Na igreja de Tiatira, já dissemos isso agora há pouco, existiam 2 grupos de pessoas. Um grupo que seguia o ensino da falsa profetisa denominada Jezabel, e um grupo que não o seguia. E o que distinguia um grupo do outro, talvez você pode se perguntar. Um grupo praticava as virtudes cristãs do amor, da fé, do serviço e da perseverança, mesmo em meio às tribulações.
Já o outro grupo seguia a falsa doutrina da falsa profetisa Jezabel. E eu te pergunto, a que grupo você pertence? Em que grupo você se encontra? Não se esqueça, meu irmão, que o simples fato de frequentar uma comunidade cristã como esta, não torna você automaticamente um cristão. O que qualifica você como cristão é a sua vida de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Somente isso. Que Deus nos ajude a evitarmos as más práticas da igreja de Tiatira, mas também a imitarmos as boas virtudes cristãs. Jesus elogiou aquela igreja, porque com o passar do tempo, eles haviam crescido na fé, no amor, no serviço e na perseverança. Cresceram nessas virtudes, não ficaram estacionados no tempo, não ficaram estagnados na sua vida cristã, eles cresceram na prática de boas obras. Que fique bem claro que nenhum de nós será salvo por elas, mas as boas obras são ótimos indicadores, ótimos diagnósticos daquilo que de fato nós somos diante de Deus, se somos cristãos verdadeiros ou se não o somos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que Ele nos ajude a nos mantermos firmes nos seus caminhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?